O presidente Lula PT irá apresentar um projeto de lei ao Congresso com o objetivo de controlar as redes sociais, o grande propósito da esquerda e de parcela do STF. Segundo as jornalistas senhoras Kátia Seabra e Thaisa Oliveira, do portal UOL, o governo Lula-PT alega que quer defender as crianças de possíveis abusos na internet. Porém, o tal projeto de lei tem no texto coisas como crimes contra o Estado Democrático de Direito, espionagem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e violência política. Senhores, há pouco tempo eu fiz um vídeo neste canal onde analisei uma entrevista da esposa do presidente Lula, senhora Janja, onde ela elogiava o modelo de controle e punição das redes sociais usado pela ditadura chinesa. Eu vou deixar o vídeo na descrição do canal para que os senhores possam assistir. E também nessa semana houve uma reunião dos ministros do STF, senhores Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, com 26 influenciadores, obviamente ligados à esquerda. E aqui, senhores, temos o ponto-chave, a definição de poder. O poder é a capacidade que se tem de obrigar alguém a fazer aquilo que voluntariamente não o faria. Este é o poder que tem o STF, o governo Lula-PT, ancorado na ação voluntária dos servidores públicos da área de segurança, que escolhem pôr em prática as ordens que recebem deles. Porém, existe uma outra definição de poder, este sim, o maior de todos, a capacidade de convencimento. Senhores, o poder que o STF e o governo Lula-PT têm sobre as forças de segurança pública e que legitimam suas ações é ancorado no nosso dinheiro, nos impostos que nós pagamos. Eu creio que bastariam uns 2 meses sem salários para que os servidores públicos da área de segurança cruzassem os braços e deixassem de cumprir as ordens que recebem, seja de um governador, de um prefeito, do STF ou do presidente Lula-PT e seus ministros. Já o poder que o ex-presidente Bolsonaro tem sobre a maior parcela da população é o do convencimento, e este é o maior dos poderes que alguém pode ter. Eu mesmo criei este canal sem nunca ter conhecido pessoalmente o ex-presidente Bolsonaro, sem receber qualquer tipo de apoio financeiro de nenhum político de direita. Porém, com todas as críticas que eu tenho ao governo do ex-presidente Bolsonaro, eu encontrei mais pontos de convergência com as ideias dele do que com as ideias e ações de parcela do STF e do governo Lula-PT. Ou seja, as palavras do ex-presidente Bolsonaro e muitas de suas ações me convenceram e provaram que ele seria um melhor presidente para o Brasil do que o atual presidente de esquerda. E, semelhante a mim, muitos indivíduos criam canais de comunicação na internet, em diversas redes sociais, e voluntariamente comunicam aos senhores os malefícios da esquerda e de parcela do STF para o Brasil. E enquanto os ministros, senhores Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, buscam reunir-se com influenciadores, obviamente ligados à esquerda, achando que isto irá dar-lhes o poder do convencimento, da admiração e do respeito voluntário dos indivíduos, o ex-presidente Bolsonaro conta com uma rede imensa de indivíduos, semelhantes a mim, que lhe respeitam, que compartilham de seus ideais de defesa da propriedade privada, de liberdade, e que, voluntariamente, sem nunca terem lhe conhecido, criam canais nas redes sociais e buscam aglutinar os indivíduos de direita
em torno do ideal de liberdade. E o poder do convencimento, senhores, não pode ser comprado, não pode ser exercido sob a ameaça das armas. O poder que pode ser comprado, que pode ser exercido sob a ameaça das armas, que só se sustenta pela vaidade, é um poder mercenário, ou seja, se acaba o dinheiro, acaba o poder. Percebam que o ex-presidente Bolsonaro deixou o poder em 2022, ou seja, ele não tem mais o poder das armas, o poder estatal. Porém, com seus erros e acertos, continua sendo admirado e respeitado por boa parcela da população. E esta é a maior ameaça que o ex-presidente Bolsonaro representa para a esquerda e que faz com que o governo Lula-PT e parcela do STF busquem por todos os meios tirar a capacidade de comunicação que a internet proporciona aos indivíduos de direita. Senhores, desde quando a mais alta corte do judiciário brasileiro precisa de influenciadores para melhorar sua imagem? Só esta ação já é um claro sinal de colapso da instituição. Como melhorar a imagem de uma corte que compra com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos, vinhos caros, carnes nobres, que vive no luxo enquanto nós contamos os centavos? Uma corte que recentemente tirou do ar as informações sobre os gastos com diárias e passagens dos ministros. Uma corte que levou anos para perceber que o presidente Lula não poderia responder pelas coisas que fez em Curitiba e que, com isto, legitimou uma impunidade sem precedentes para alguém que era acusado de capitanear o segundo maior escândalo de corrupção do Brasil, que agora foi superado pelo escândalo do INSS. E os senhores percebam que o Petrolão, o Mensalão, Correios, o endividamento das estatais e agora o INSS, tudo sempre ocorrendo em qual governo? O Brasil é a terra das coincidências. Senhores, lá atrás, durante a Lava Jato, o próprio STF condenou o presidente Lula-PT e diversos ministros da corte criticaram publicamente a corrupção que se instaurou nos governos Lula e Dilma. Logo, como não perceberam, sendo eles os mais capacitados juristas do Brasil, que a competência para julgar o presidente Lula não era da vara de Curitiba? Diante de tudo isso, a ação dos ministros senhores Barroso e Alexandre de Moraes, onde buscam o apoio de influenciadores para melhorar a percepção que a população tem de parcela do STF, é fadada ao fracasso. Triste de um país onde sua mais alta corte de justiça precisa de apoio de influenciadores para que seja admirada e espontaneamente respeitada, sem o uso das armas, pela população. E o caso do governo Lula-PT é tão grave quanto o de parcela do STF. O governo Lula-PT conta com uma militância, conta atualmente com o poder da lei e das armas. Porém, sua militância sempre foi vista como atuante mediante estímulos, como pão com mortadela, ajuda de custo, subsídios e acordos. Porém, não conta com uma militância que atua espontaneamente e com ampla penetração entre o povo que realmente produz riquezas e sustenta este país. A base de sustentação da esquerda sempre foi a divisão da sociedade, a fantasia, o ato de ignorar a realidade objetiva e a imposição dos custos de seus sequazes ao todo da sociedade que realmente trabalha. E o resumo é simples. O ex-presidente Bolsonaro conta com uma militância que compartilha dos seus ideais de liberdade, de direito
de legítima e proporcional defesa, de defesa da propriedade privada, de diminuição do Estado, e ele conta com tudo isto sem que precise usar o poder das leis e das armas. Já o presidente Lula PT e parcela do STF contam com uma militância movida pelo prestígio, pelas vantagens que acham que têm ou que terão, e ambos só se sustentam pela imposição sobre o povo do poder das leis e das armas. E o poder que só se sustenta pela imposição das leis e das armas não consegue se manter em uma sociedade onde os indivíduos possam manifestar livremente suas insatisfações. Logo, é urgente que se silencie a oposição, mas, claro, sempre em nome de bons propósitos. Afinal, é dever dos iluminados livrar os 213 milhões de pequenos tiranos, pagadores de impostos, de suas liberdades. E, senhores, em nome do bem comum, quantas injustiças e maldades já foram feitas? Bem, eu agradeço a todos os senhores que assistiram a este vídeo. Fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana. Muito obrigado.